A Montanha Mágica, de Thomas Mann, 119, parte 2. Na verdade, esse vídeo deveria chamar 120, não tem nada a ver com o 119, mas eu acabei gravando dois vídeos sobre o mesmo tema, aí eu não quis bagunçar os números, mas isso não é importante. Estou ali na página 400, se você não está lendo a edição da Companhia das Letras, é a parte 5, transformações, o segundo parágrafo dessa parte. Se você está na Companhia das Letras, é logo no começo da 400. Então a passagem é a seguinte: Hans Castorp as fazia e mais outras. Então questões, né? Lembre-se que o parágrafo anterior são questões, né? O que é o tempo, sobre a presentificação, etc, né? Então várias perguntas profundas, vamos colocar assim. Hans Castorp as fazia e outras mais em seu cérebro, que desde sua chegada cá em cima se mostrara disposto a esse tipo de indiscrições e pirraças. É possível que certa volúpia sinistra, conquanto poderosa, espiada nesse meio tempo, o tenha preparado para isso e despertado nele o atrevido desejo de compreender tais especulações. Interrogava a si próprio, interrogava o bom Joaquim, interrogava o Vale, etc, etc, etc. Bom, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Perguntas essas que eu quero responder nesse vídeo, né? Talvez fosse um exercício interessante você pausar o vídeo e responder essas perguntas, né? Fica a seu critério. Mas primeira pergunta: o que são as indiscrições e pirraças? Indiscrição em relação a quê? Né? É uma indiscrição, sei lá, ficar perguntando para uma pessoa se ela tem comido bastante. Uma pessoa que está tentando perder peso, é uma indiscrição ficar perguntando: nossa, mas quantos ovos você comeu no café da manhã? Então essa indiscrição aqui em relação a quê? Você está ofendendo a quê? Você está sendo indiscreto com quem? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda parte dessa primeira pergunta: você está fazendo pirraça contra quem? Né? Eu estou fazendo pirraça para não dar o braço a torcer. Eu fiz um vídeo muito ruim e alguém me criticou e eu estou fazendo pirraça e fazendo novamente aquilo que eu fiz no vídeo muito ruim só para mostrar que eu não estava errado, né? Mostrar para outros que eu não estava errado. Então essa é a pirraça com quem? Bom, próxima pergunta: que volúpia sinistra é essa? Que desejo carnal, isso que é volúpia, né? Que desejo carnal sinistro é essa que o Hans Castorp parece-me que foi espiada a esse tempo. Então, que desejo que é esse que ele tinha e morreu? E o que isso tem a ver, esse desejo? O que isso tem a ver com as especulações? O que isso tem a ver com as questões filosóficas que ele anda perguntando? Né? Então, se você quiser fazer o exercício, pause o vídeo agora. Vamos lá, né? Hans Castorp as fazia, ou seja, fazia diversas perguntas filosóficas, perguntas profundas e quase impossíveis de se responder, perguntas sobre o tempo, sobre algo tão abstrato e tão presente na vida da gente, né? E outras mais em seu cérebro. Cérebro este que desde sua chegada aqui em cima, né,
se mostrara disposto a esse tipo de indiscrições e pirraças. Lembre-se que o Hans Castorp, ele vem, o quê? De uma família extremamente prática e de uma nação extremamente prática, né? Lembre-se, por exemplo, que escândalo é para o Joaquim ouvir esse tipo de questão dos lábios do Hans. Muito mais ainda se você pensar um Joaquim lá embaixo. Imagine o Joaquim na vida dele, na vida positiva, né? De trabalhar, de gerar resultados. Imagine os outros companheiros, imagine a família do Hans Castorp, né? Que vai lá e vai estudar, e vai fazer um barco, e vai expandir a empresa. Imagine esse tipo de pessoa ouvindo esse tipo de pergunta, né? Mas o que é o tempo? Mas Mas qual é a relação com o tempo, né? Esse tipo de coisa. E aí imagine esse tio, por exemplo, do Hans Castorp falando: que tipo de perguntas são essas, meu rapaz? Que é isso que você está falando? Você não tem trabalho para fazer, não? Você não vai acordar amanhã cedo para... Você não tem aquela peça difícil do navio que você tem que construir, que a tua empresa está construindo, você não tem que achar solução para isso, não, meu rapaz? O que é essa coisa de ficar aí divagando? Qual que vai ser o próximo? Você vai comprar ópio, deitar numa rede e ficar pensando o que é as questões do tempo? Outra questão que poderia se fazer é: que futuro? Que futuro que você tem com isso? E lembre-se que futuro que você tem com isso, quem quer que perguntasse para o Hans Castorp, não estaria perguntando o significado do futuro. É o que você vai ganhar com isso no final das contas. Aonde você quer chegar com isso, né? Então isso nada mais é do que uma indiscrição e uma pirraça, né? Bom, e é claro, desde que o Hans chegou aqui em cima, ele abriu a mente dele, né? Lembre-se, o objetivo primeiro dele era visitar o Joaquim, 3 semanas de visita. Por quê? Porque é bom e é produtivo, né? Antes que você comece a tua vida de trabalho, que você dê uma descansada, prevenir também que alguma doença tome conta dele. Então, no final das contas, isso é interessante porque rende mais ainda, né? É mais produtivo no final das contas. Então é por causa disso que ele se dirigiu até ali. Mas ele foi adquirindo uma certa disposição ali em cima. Disposição para esses questionamentos, né? Continuemos. É possível que certa volúpia sinistra, enquanto poderosa, espiada nesse meio tempo, o tenha preparado para isso e despertado nele o atrevido desejo de compreender tais especulações. Então vamos mastigar essa frase. Lembra dos nossos exercícios que a gente fez num desses vídeos que ficou para trás aí, ou em alguns vídeos que ficaram para trás. É possível, então, certa volúpia sinistra despertou nele o desejo das especulações. Depois a gente vê o resto da frase. Qual volúpia é essa? Eu coloquei aqui: a volúpia da morte, do eterno presente, de não ter futuro, de se contentar com a próxima refeição, com o próximo flerte, né? Esse eterno presente que já é morrer, em um certo sentido ali, né? Então essa certa volúpia que é sinistra, e aqui eu vou ler para você a definição de sinistro, embora eu sei que você saiba o que é sinistro, né? Mas quando a gente traz para o nível do explícito, as coisas começam a esclarecer mais. Então, o que pode ser? Sinistro pode ter a ver, no Brasil, por exemplo, informal, com o diabo, né? Com o canhoto. É um modo informal de dizer o canhoto, o diabo, né? Então, a volúpia de morte, a volúpia de não futuro, é uma volúpia que tem a ver com o diabo. Tem a ver com o que é agourento, o que é mau, o que é assustador, o que é temível, né? Pernicioso, perigoso.
Então essa certa volúpia sinistra, conquanto poderosa, espiada nesse meio tempo, ou seja, aparentemente, diga se você concorda comigo, aparentemente o narrador está falando que com o tempo aqui, o Hans Castorp saiu dessa, eu diria assim, pelo menos dessa profunda volúpia sinistra, né? Lembre-se que no começo era só passar de refeição a refeição, no começo não era ter plano nenhum, no começo era flertar sem querer resultado algum, né? Mas aí aos poucos ele foi, por exemplo, por causa do amor à morte, né? Ele foi se interessando por anatomia, foi se interessando por visitar os moribundos, foi se interessando e levando ao relacionamento com a Madame Chauchat. Quer dizer, foi um momento, né? O relacionamento com a Madame Chauchat para o próximo passo. Então parece que isso explicaria o espiada nesse meio tempo. Então, essa volúpia o tenha preparado para isso e despertado nele o atrevido desejo de compreender tais especulações, né? Porque pense, o Hans normal, o Hans que veio lá da planície, ele teria pudores antes de ficar indo tão longe em suas especulações. Ele talvez poderia especular sobre isso ali numa mesa de bar, né? Durante alguns minutinhos, mas ele não passaria dias e dias e dias pensando, dias e dias e semanas e meses pensando sobre essas questões, né? Foi só o fato de ele ter abraçado a morte e ao abraçar a morte não ter desejo em si, desejo ou planos em si, a não ser, é claro, de ficar ali naquele presente, né? Foi só por causa disso que é como se, no final das contas, ele não tivesse mais nada para perder, né? E aí ele pôde perseguir essas questões não como um acadêmico persegue essas questões. Isso também é importante. Ele não perseguiu essas questões porque ao perseguir essas questões ele vai ter algumas respostas para dar para algumas pessoas. E aí se fosse acadêmico escrever uns artigos e uns livros e ser respeitado intelectualmente. Lembre-se que é longe disso o Hans querer esse tipo de coisa. Tanto é que quando o Settembrini vem com a conversa positivista dele, né, iluminista, progressista, quando o Settembrini vem fazer todo esse discurso esse que vai contra, a maioria das vezes, com as concepções que o Hans tem descoberto, o Hans deixa o Settembrini ganhar a conversa, o Hans se coloca em posição de aprendiz perante o Settembrini e fala, puxa, é verdade, é isso mesmo, etc. E ele continua com as suas investigações meio que naturalmente, meio que as coisas vão levando ele, né? Então a gente chega à conclusão, é claro, que se ele não tivesse esse amor tão grande pela morte, não tivesse se entregue tanto à morte assim, ele não teria conseguido tais sucessos, né? Vamos lá, eu coloquei mais uma notinha aqui. Hans tem acesso ao mais verdadeiro e profundo através do erro e do doentio. Foi através do erro e do doentio que o Hans teve acesso a isso. Lembre-se, não é necessário, isso não quer dizer que para atingir a verdade uma pessoa teria que ter esse amor doentio que ele teve pela morte ali, né? Não, essa coisa pode ser conquistada através de um desapego, né? Um desapego que você pratica, né? Um desapego que você conquista, né? Se você quer conhecer as grandes questões. A única coisa é que o Hans ele atirou no que ele viu e acertou o que ele não viu, vamos colocar assim, né? Então eu vou ler novamente. Agora é para esse parágrafo, ou esse pedaço de parágrafo, ficar totalmente claro. Vamos fazer o teste. Hans Castorp as fazia, ou seja, fazia as questões profundas e outras mais em seu cérebro,
que desde sua chegada cá em cima se mostrara disposto a esse tipo de indiscrições e pirraças. É possível que certa volúpia sinistra, conquanto poderosa, espiada nesse meio tempo, o tenha preparado para isso e despertado nele o atrevido desejo de empreender tais especulações. Interrogava-se a si próprio, interrogava o bom Joaquim, interrogava o vale coberto desde tempos imemoriais com espessa neve, se bem que não pudesse esperar de nenhuma dessas instâncias qualquer coisa parecida com uma resposta, sendo difícil dizer qual dentre as três era o menos capacitado para lhe satisfazer a curiosidade.